Então vá, 1, 2. Bem-vindos ao Fórum de Portas desta semana, dedicado ao 25 de Abril. Connosco não vamos ter um convidado, mas sim dois nesta tarde, todos eles membros da primeira Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Guimarães, após o 25 de Abril. António Emílio e José Lopes são os nossos convidados desta tarde. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença aqui na biblioteca e também um agradecimento pela vossa disponibilidade. Para iniciar esta nossa conversa, se calhar fazia sentido, para a introdução, percebermos um pouco como é que foram as vossas memórias. Que memórias guardam desse dia 25 de Abril? Começo pelo António Emílio. O 25 de Abril foi, evidentemente, para nós estranho. Eu estava no tribunal nesse dia e havia uma sessão ligada com as falências, eu era administrador de falências, e as novidades que ia tendo eram dos gabinetes dos advogados. E estava com o Dr. Melo, e o Dr. Melo, para as tantas, disse: a revolução está a correr bem, Spínola está do nosso lado. Eu não me soube bem identificar com aquilo, mas realmente sossegamos. Isto eram 3 horas da tarde ou qualquer coisa já, quando começou a aparecer assim as novidades já diretas de lá. E foi esse o primeiro contacto. Aqui na cidade vivia-se na expectativa pura e simples, até às 5, 6 horas da tarde. Depois já começaram a estabilizar as coisas. É essa a minha impressão do dia. A minha começou um pouco mais cedo. Normalmente eu saía de casa às 8h30 da manhã, e nesse dia também o fiz, e estou a chegar ao portão de casa e encontro o Sr. Alberto, também, que era o chefe de secção do tribunal. Chefe? O Sr. Alberto, que era, salvo erro, da segunda secção do tribunal. É o Alberto, sim. Alberto, com um transistor na mão, com ar assustado, a dizer-me: Sr. Lopes, há uma revolução na rua, os militares estão na rua e em Lisboa há uma grande agitação e tal. Não me soube dizer assim mais nada, e eu fui imediatamente a casa, apanhei também um transistor, um pequeno rádio, que levei comigo para o escritório, para a fábrica onde trabalhava, e trabalhava na contabilidade dessa fábrica, e portanto ia ouvindo as poucas notícias que havia, não é? Estávamos todos excitados, obviamente, e principalmente porque não se sabia a dimensão e para que lado é que estava a correr a revolução. Mas sentia-se algum frenesim entre a população? Sentia-se. Não, a população, de um modo geral, estava assustada e preocupada, mas não se sentia, não se sabia, porque só mesmo mais perto da noite é que nós começámos a ter, quer dizer, ouvíamos os noticiários de meio-dia, da hora do almoço, depois os da noite, que pouco acrescentavam. Eu acrescentado mais alguma coisa acerca daquilo que se ia passando, porque aquilo que nós conhecemos hoje, 25 de Abril, as imagens, os acontecimentos... Nada era assim tão claro. Nada era claro. Portanto, havia uma tensão, exatamente porque não se sabia nem a dimensão, nem para onde estava a correr a revolução que estaria a acontecer. E só à noite, quando nós começámos a ver todas aquelas imagens, o famoso direto com a saída de Marcelo Caetano, onde estava recolhido no Carmo, não é? Só a partir daí é que nós começámos a ter a verdadeira dimensão de que, afinal, o golpe de Estado, que de facto tinha sido, até certo ponto, era um golpe de Estado, transformou-se de facto numa verdadeira revolução, porque a partir de determinado momento as ruas estavam cheias de gente, e então o Largo do Carmo era uma prova maior de que aquilo era uma revolução. Era o povo todo com os militares, ou os militares com o povo, atrás e à frente,
para construir o 25 de Abril. Embora, de facto, o verdadeiro sentido do 25 de Abril, nós só começámos a sentir, eu pessoalmente, só comecei a sentir de uma forma mais clara quando, 1 ou 2 dias depois, aconteceu a libertação de todos os presos políticos. E aí sim... Houve uma maior consciência. Aí sim havia o sinal claro do verdadeiro sentido da revolução que estava a acontecer. Porque até ali porque nós sabemos, mesmo historicamente, se analisarmos o que foi o dia 25 de Abril, sabemos que houve momentos durante o dia 25 de Abril que podia mudar completamente a história, não é? Aquele barco que esteve sediado no Tejo, que esteve com armas apontadas para os militares que estavam no Carmo e que estavam em Lisboa, pois naturalmente, se porventura acontecem esses tiros, a Revolução podia ter outro sentido completamente diferente. De resto, felizmente não aconteceu e, portanto, depois começaram a ser claros então os sinais do que era o 25 de Abril, para onde nós queríamos caminhar e, portanto, felizmente que as coisas se foram construindo depois ao longo dos tempos. Curiosamente, logo uns dias depois do 25 de Abril, portanto nós à noite, foi-nos apresentada já à tarde da noite a Junta de Salvação Nacional, foi aí que começámos a ver quem eram as pessoas, com um misto de admiração, porque enfim a Junta era constituída por várias tendências, e portanto aparentemente não era fácil entender tudo aquilo ainda, os sinais não eram inteiramente claros. Havia essa vontade de perceber quem estava a comandar tudo isso. Claro. E logo uns dias depois, eu próprio, como era dirigente sindical, nessa altura era dirigente sindical do Sindicato dos Empregados de Escritório do Distrito de Braga, e logo 2 dias depois, ou 3 dias depois, recebemos um fax, julgo que era o tipo de mensagens na altura ainda, a convocá-los da Junta de Salvação Nacional, a convocar o sindicato, e portanto o sindicato, a direção delegou em mim, para ir a Lisboa, reunir-se no dia 30 de Abril com a Junta de Salvação Nacional, que era para preparar o 1º de Maio, para de algum modo dar nota, enfim, das preocupações, quais eram e dar continuidade ao que estava a acontecer. Ao que estava a acontecer e, portanto, para que não houvesse excessos. Até porque a euforia... Aliás, a prova é essa, de que não houve nunca mais nenhum 1º de Maio como aquele. Claro. Aquele que eu não assisti em Lisboa, porque no final da reunião... ainda dormia em Lisboa porque já era muito tarde e depois vim logo para Guimarães, de manhã cedo, de avião e, portanto, pude assistir às comemorações que houve aqui também, claro, e que aconteceram no país inteiro. Eu há dias estava tentado a dizer que após o 25 de Abril, nos primeiros dias até ao 1º de Maio, quase que não havia ninguém contra o 25 de Abril. Até parecia, a mim pessoalmente, admirava-me. Estava todo do mesmo lado. Como é que era possível ter havido um regime de 40 e tal anos e praticamente naquele momento nós encontrávamos toda a gente do mesmo lado. Praticamente naquele momento. Porquê? Porque havia também uma ansiedade grande de liberdade. E isso era notório e, portanto, no caso. E portanto isso aconteceu, foram os primeiros grandes sinais do 25 de Abril. António Emílio, no seu caso em particular, houve essa vontade de sair imediatamente para a rua ou mais de estar colado às informações que iam sair? Como é que? Se no seu caso em particular, no dia 25,
se houvesse a vontade de sair imediatamente para a rua, também para festejar ou ver, ou então tentar perceber pelas notícias que iam saindo o que é que estava a acontecer? Sim, realmente procurava-se orientação e a minha preocupação era essa. Não há dúvida nenhuma que o que procurámos era, havia rádio, sobretudo, e lembro-me que à noite encontrei aqui em Guimarães o António Ribeiro, o mais velho, não o António, o que morreu, o Casimiro, o mais velho morreram os dois. Caris. Sim, o Eduardo. Morreram os dois, o mais velho. O Eduardo Ribeiro. Ele veio de Lisboa e viveu lá em Lisboa, diz ele tinha um rádio portátil e andava com o rádio. E, portanto, ele trouxe notícias. As notícias dele eram muito animadoras, até porque era do lado dele que havia a força. E, realmente, a coisa estava sustentada e percebeu-se que a coisa estava bem sustentada. Quer dizer, quando se viu, sobretudo, a Junta de Salvação Nacional, viu-se aquela gente muito avançada, mas havia de tudo e tudo com peso, gente que nós esperávamos poder, que realmente só nessa altura se tornaram conhecidos, exceto Spínola, que já era conhecido até pelo livro e pelas exposições dele e tudo, mas os outros nem tanto, mas no entanto viu-se que realmente a coisa que estava solidificada. Bem encaminhada. Estava bem encaminhada. Isso aí, sobre isso não ficou, começámos a não ter dúvidas. Agora, até que ponto é que nós íamos sustentar o ânimo que vinha atrás disso tudo? E tudo aquilo teria pernas para andar, não é? Perdão? E tudo aquilo teria pernas para andar, havia sempre essa expectativa. Exato. Era realmente uma situação, era evidentemente uma situação de expectativa em que toda a gente estava, embora realmente o nosso grito, o meu grito seria o grito de avancemos para a frente, vamos lá embora. Mas tudo tem que ser medido, e sobretudo quando são coisas sociais, precisamos de ver quem é que levamos, quem vai connosco, quem está connosco, e gostamos de saber isso tudo, não é? E olhar e ver e conhecer as pessoas que estão. Não há dúvida nenhuma que nessa altura andávamos muito sós. Isso até porque nunca tinha havido nem sequer filiação sindical eu tive, de modo que eu era corporativo era só dos economistas, era só isso, de modo que não tem ninguém com quem deva falar, possa falar, mas iam aparecendo, e não há dúvida nenhuma que, por exemplo, as ligações com os professores, o ensino, havia aí professores muito adiantados, muito com indivíduos que sabiam o que precisavam. O Dr. Santos Simões era um indivíduo com muito bons contactos, conhecia toda a gente de Coimbra, do tempo dele. Ele tinha vindo há poucos anos, estava cá há 7 anos, ele veio em 57, portanto há 7 anos já cá estava, mas é um indivíduo que ficou sempre com muitos contactos de Coimbra e conhecia toda aquela gente já também da laia dele. Vamos focar um pouco. Depois de todas estas recordações, podemos então tentar também perceber como é que surge a primeira comissão aqui em Guimarães, essa comissão administrativa a 15 de maio. Esteve algum critério especial na base da criação dessa comissão? Começo por si, José Lopes. Naturalmente que a partir do momento em que ficam definidas as linhas, as grandes linhas de pensamento da razão de ser do 25 de Abril, obviamente que se começou, as pessoas começaram a trabalhar, a discutir, e foram-se criando leituras de que havia necessidade de, se isto era mesmo a revolução, naturalmente que ela tinha de acontecer a nível do poder local, por exemplo, que até ali todos sabíamos que os presidentes das câmaras eram nomeados pelo governo, nomeados pelo governador civil, e portanto o povo não tinha nenhuma intervenção, e portanto não tinham que dar contas a ninguém, a não ser ao governo, não é?
E foi nesse sentido que as grandes discussões começaram a acontecer. Sei que o Dr. Bernardino Abreu, que era o presidente da Câmara na altura, terá sido mesmo até convidado a pôr lugar à disposição logo após o 25 de Abril, pôr lugar à disposição, mas ele decidiu que não o punha, e por isso mesmo os contactos com a Junta de Salvação Nacional começaram a acontecer. A Junta de Salvação Nacional tinha um representante em Guimarães, nomeou um representante em Guimarães, que por acaso era de Guimarães, e portanto, Guimarães foi dos primeiros concelhos do país a ter nomeada uma comissão legislativa por parte da Junta de Salvação Nacional. E isso aconteceu logo em 15 de maio, que foi tomada posse. A Constituição foi acontecendo conforme as reuniões que iam tendo com os membros da Junta de Salvação Nacional. Mas existiu algum critério especial para esses nomes? Para juntar alguns... Terá havido um critério para que houvesse uma certa representação por parte das pessoas. Por exemplo, o Dr. António Emílio foi convidado até diretamente pelo próprio Domingos Almada, que era o homem... Era o capitão das Forças Armadas. Das Forças Armadas, e eu também recebi uma chamada, eu participei em 2 reuniões de trabalho, porque nessa altura eu participava regularmente no MDP, que era um movimento democrático. Há mais um telefonema, mas a seguir ao do Domingos, Sim. que foi do Monte Prego, do António, que me telefonou e que disse: olha, o seu nome está a ser falado para a Câmara. Porque eu também estive nessa reunião e também se estava a falar de nomes. Eu, curiosamente, nunca se falou do meu. No momento em que eu estava, não se falou do meu. Eu não estava nada nem pensava, nem sonhava sequer uma coisa dessas. Nem pensava nisso. Até porque tinha já o meu trabalho no mundo sindical para fazer. E, portanto, uns dias depois, há umas reuniões de trabalho, 2 reuniões de trabalho, e um dia depois telefonam-me a dizer: olha que a Comissão Legislativa vai mesmo para a frente e vai ser constituída pelo Dr. José Augusto, fulano, Cicrano e tal, por si também, e portanto, e vai tomar posse no dia 15 em Braga. 15 de maio. 15 de maio em Braga, no Governo Civil. Acabei por não reagir, acabei por aceitar o desafio, e fui, portanto acabei por aparecer também. Nessa altura nós estávamos a encontrar, praticamente todos nos conhecíamos, mas com algumas ajeições. Por exemplo, eu não conhecia o professor Aristóteles, que era o professor em Vizela, não conhecia. Para mim era uma pessoa que eu inteiramente desconhecida. Fomos apresentados no Governo Civil, naquele momento. Aristóteles também não conhecia. Eu não Portanto, conhecia. uma comissão que acabou por ser rodeada também de uma certa surpresa por aqueles que foram convidados. Sim. Quer dizer, portanto, aconteceu isso, e pronto, e portanto, logo na tomada de posse, que de facto houve uma manifestação grande de gente, e portanto o salão do Governo Civil estava completamente cheio de pessoas, muitas que eu conhecia, outras que não conhecia sequer. Curiosamente, na tomada de posse, há o facto de estar lá presente também o Presidente da Câmara na altura, o Dr. Bernardino Abreu. Eu achei até curioso o facto de ele estar, eu conhecia-o muito bem, tinha sido meu professor de História, por exemplo, e portanto, ele logo na tomada de posse abordou-nos para convidar, porque gostava muito que viéssemos à Câmara de Guimarães
porque ele queria entregar a chave do município com todo o formalismo, A pompa e circunstância para com todo o formalismo e apresentar ao pessoal da Câmara a nova Comissão Administrativa, o poder instituído. Isso, de facto, foi um gesto Foi um gesto. de coragem dele e de elegância também. E de elegância. E ele, também- ele, de resto, conhecia as pessoas. Claro. Foi seu professor. Foi meu professor. Eu não sabia. Eu tinha sido colega dele na escola e tinha respeito por ele e ele também tinha respeito por mim, de modo que realmente isso confere com a personalidade, mas porque ele era um indivíduo de trato difícil, muito Pois. difícil, muito exigente nas suas relações e até um indivíduo até às vezes inconveniente por isso mesmo. Quer dizer, ele exigia sempre que a pessoa estivesse sempre sentado à porta, ao lado do café com outra pessoa e a conversa tinha que ser sempre formal. Era muito difícil, eu, por exemplo, nunca consegui ultrapassar junto dele a familiaridade que tinha com todos os colegas lá da escola, de onde dava aulas também, lá na Francisco de Holanda. Com ele nunca tive essa familiaridade, ele era muito difícil. Como é que recebeu a notícia do seu nome para fazer parte dessa primeira comissão? Como recebi, Sim, a primeira impressão que eu tive. sim. Ora bem, eu devo dizer, eu disse, eu estou disponível, em princípio, sim senhor, mas depois, mas eu vou ter um tempo de pensar sobre o assunto, porque começou-se a saber mais tarde, sobretudo, ou começou a haver movimento de os chamados, as pessoas que eram corridas, aquilo tinha um nome especial, era Saneados. saneados, Era a eram palavra, saneados. saneamento. E eu disse, não, eu não sou saneador, não, eu para a Câmara não vou sanear ninguém, estou aqui no meio de gente conhecida e tudo, não vou lá para isso. De modo que pus essas condições, dei lá, eu não vou sanear ninguém, não há dúvida nenhuma, podem aparecer lá saneados, pode aparecer, mas eu não vou sanear, nem vou ver, nem é para isso que eu estou nomeado. E cheguei a pôr essa condição, mas isso não foi preciso, porque realmente, quer dizer, haveria muitos, ou haveria alguém, eu não digo muitos, Deus me livre, mas poderia haver alguns que estavam metidos nessas comissões que devia haver, essas comissões que deviam ser mais ou menos subterrâneas, quer dizer, as pessoas não sabiam onde elas funcionavam nem nada. Essas comissões de saneamento que provocavam, que procuravam. Aliás, um dos aspectos mais relevantes nesta Comissão Administrativa tem logo uma particularidade que a distingue da maioria delas. Da maioria delas. Porque se falava, muitas vezes com razão, de que tinha havido um assalto ao poder em muitos sítios e, portanto, se tinha tomado conta do poder. Ora, o que aconteceu em Guimarães prova, até com este aspecto, Da passagem de testemunho. da passagem de testemunho, do Presidente da Câmara estar lá, fazer questão de estar lá, e depois vir à Câmara fazer também de novo a passagem de testemunho para toda a Comissão Administrativa e chamar todo o pessoal para assistir a essa passagem de testemunho, que formalmente, legalmente aconteceu no Governo Civil, mas depois teve um peso também grande aqui na própria Câmara Municipal. Portanto, esse aspecto, essa história verdadeira da primeira Comissão Administrativa na Câmara de Guimarães confirma que teve... Foi pacífica. Pacífica. Portanto, vocês formaram essa primeira comissão, havia uma série de nomes, mas depois havia que haver aqui um programa, não é? Para começar a trabalhar. Que expectativas iniciais é que essa comissão teve? O que é que sentiram nesta fase inicial que era preciso fazer? A primeira, sabe, a primeira expectativa é de se sentirem profundamente limitados, porque não havia orçamento de Estado, orçamento municipal, como hoje acontece. As obras eram aprovadas pelo Governo e junto do Governo Civil, o que é que dizia, o que é que se ia fazer aqui Portanto, estavam da Câmara. dependentes de dinheiros de fora. Completamente. E como não havia, a situação era terrível. E, portanto,
começou por ser feito um trabalho da Comissão Administrativa de auscultação dos problemas grandes que havia nas freguesias. E por isso, criou-se o compromisso de se criarem grupos de trabalho da Comissão Administrativa e todos os sábados e domingos iam às freguesias reunir com as pessoas, normalmente das escolas primárias, Servia para fazer as reuniões. que é que servia para fazer as reuniões, e portanto são as nossas memórias. Podemos só dizer mais o seguinte, também isso tudo é verdade e foi assim mesmo, mas dividiu-se normalmente, até individualmente, os 7 ficaram com as suas Seus freguesias e numa semana íamos a uma... Portanto, aí começaram a nascer os pelouros que agora... Já os pelouros foram definidos. Mas logo o pelouro das obras ficou entregue ao António. Que era o que tinha mais experiência. Ficou. A parte social ficou com o Presidente, com o José Augusto. E nós ficámos como os... O NAD ficou com os cemitérios, por exemplo. Sim. E eu, um dos pelouros que tive foi dos transportes, que me lembro que na altura, a partir do momento em que começámos a criar alguns meios, lembro-me que na altura, se bem se recordam as pessoas, os transportes públicos, os poucos que tínhamos, estavam todos concentrados no Toural, não é? Era o Ferreira das Neves, todos esses transportes, então, que faziam marcha atrás, estavam metidos lá junto ao escritório, marcha atrás, e portanto aquele Toural inundava-se de fumo. De Braga, de todas as caminhonetes de Braga que paravam junto ao milenário. E portanto, um dos grandes trabalhos que se fez na Comissão Administrativa, e que era eu responsável por acaso, foi reunir com todos os utilizadores, os empresários da área de transporte, para procurarmos criar condições, que demorou largos meses, naturalmente, para pormos alguma ordem nisso. Até porque os comerciantes, por exemplo, da Rua Santo António, sentiam que, muitas vezes, eram os gases a entrar pelas portas de dentro, os gases das caminhonetas. Portanto, aí começaram as primeiras preocupações e os problemas e procurar encontrar soluções. Foram feitas muitas coisas, foram poucas. A central de caminhonagem, nessa altura, passou para aquele terreno do Belho-Vai. E, portanto, como os meios eram poucos, a solução encontrada foi conseguir discutir com os empresários dos transportes e, portanto, a Câmara preparou todo o terreno onde é o Alfredo Pimenta, o Largo Alfredo Pimenta, e, portanto, todo aquele terreno foi preparado pela Câmara, com as infraestruturas. Toda aquela bombeiros voluntários. Exatamente. As empresas assumiram o compromisso de criar os seus escritórios. Portanto, uma espécie de pré-fabricados. Todos eram pré-fabricados, até porque aquilo também tinha uma duração estimada de 7 anos, 7 a 10 anos, não é? Para depois se poder construir de raiz uma verdadeira central de caminhonagem. E foi fantástico a adesão das pessoas. Deixe falar ainda sobre isso, sobre essa central de caminhonagem. Isso, de tal maneira, era uma obra importante na altura, que já serviu nas festas gualterianas para fazer uma exposição industrial caseira de Guimarães. Aí nesse sítio, isso não está muito recordado, porque foi uma coisa feita à última da hora, mas lá se fez. E fez-se uma exposição industrial, e houve muitas indústrias, sobretudo, evidentemente, têxtil, mas outras também, que foram lá expor, e dentro desses cubículos que estavam arranjados para escritórios das caminhonetes, era praticamente o ateliê deles, mas eles faziam exposições cá fora e tal. Isto, claro, isto tudo numa altura de boa vontade de toda a gente, porque aquilo era muito mais que primário
Mas até na altura era aceitável. Se as já lá pessoas se vão 40. recordarem, Hã? se as pessoas se recordarem hoje, todos nós estávamos ainda habituados a falar em central de caminhonagem, ali naquele pequenino largo à beira do meia-noite. Do condado. Do condado. Porque era aí que a Câmara tinha previsto, a Câmara do passado. Ainda hoje se chama Central. Ainda hoje se chama Central de Caminhonagem. Se a pessoa quiser, olha, vai Saber onde é. Saber onde é. A Central de Caminhonagem. E portanto era aí. Está a ver sem Eu vou entrar agora num campo, vou continuar aí nos pelouros, mas fazer uma pergunta um pouco mais apimentada aqui para o António Emílio. Vocês sentiram que os pelouros tinham todos o mesmo grau de importância ou nem por isso? Sim, ajudávamos uns aos outros, havia um sentido de entreajuda e sobretudo procurávamos ajudar tudo a todos. Isso não há dúvida nenhuma. De resto, isso era um movimento que se notava em Portugal, que era um movimento de renovação. Não é? Claro. Evidentemente, quando se começou a falar em resolver o problema das colónias de uma guerra de 12 anos, e uma guerra que já durava há 12 anos e a mais de 3.000 km de distância, o mais perto estava a 3.000 km de distância e os outros estavam a muito mais. Evidentemente, quando se procurou resolver isso, estava-se a resolver os grandes problemas de Portugal, sem dúvida nenhuma. E nós tínhamos que ajudar aqui na terra onde nascemos. E foi esse o nosso papel e que procuramos resolver e ajudar. E não há dúvida nenhuma que na altura tudo ajudava. Claro. Isso. Não, e acima havia tudo, boa vontade de toda a gente. Acima de tudo, a opção foi atacar as questões mais urgentes. Pois é, se vocês, havia algum feedback do que a população necessitava mais naquela altura para vocês agirem? Havia e houve, exatamente, até porque nós próprios reuníamos todas as semanas com eles. Seja agora numa freguesia, na semana seguinte na outra, depois na outra, mas de maneira que foi feito um levantamento claro das grandes carências e dos principais problemas. Naturalmente que os meios que a Câmara tinha eram limitados e, portanto, os grandes apoios eram dados para as questões principais, eram dados na cedência de meio das máquinas da Câmara. A Câmara tinha máquinas com os seus trabalhadores e, portanto, o grande apoio foi ceder máquinas. Agora, quando se definia uma obra a ser feita nesta freguesia ou naquela, rasgar caminhos, porque havia tantas e tantas populações que não tinham condições para ir a uma ambulância sequer. Eram importantes as acessibilidades. E, portanto, tratadas as acessibilidades, rasgaram-se esses caminhos, não é? E com o apoio que a Câmara pôde dar com as suas máquinas, e também um dos principais apoios que era dados com frequência era a cedência de brita, de pedra, não é? Porque a Câmara obviamente tinha condições para poder comprar esses meios e poder-los ceder a esta e àquela freguesia. E, portanto, foram feitas, de facto, nesse sentido, muitas outras coisas. Aliás, falaremos disso a seguir, mas a Comissão Legislativa tinha em conta que tinha que prestar contas também do que estava a ser feito, do muito ou do pouco que estava a ser feito com as condições que tinha, e por isso mesmo teremos a oportunidade de falar nisso quando chegarmos a perto do final da primeira Comissão Administrativa, que tem a duração de pouco mais de um ano. Em setembro de 75, ano e meio. Pedem admissão, sim, mas mantêm-se até dezembro, não é? Porquê o pedido de admissão? Por uma razão muito simples. Eu devo dizer, eu pedi antes a admissão. Eu estive, pois eu sei, estive meia dúzia de meses, nem meia dúzia de meses estive. Mas por outras razões, até razões familiares e razões de trabalho e pessoais, até também.
não esteve relacionado com qualquer inibição que viesse de fora ou qualquer coisa, não, mas foi porque realmente... Não houve ali nenhum litígio com os companheiros? Não, e havia problemas próprios, meus próprios, não é? Quer dizer, que aquilo estava já incompatível com a minha vida que tinha que ter todos os dias. E as responsabilidades que tinham, que eram responsabilidades adquiridas perante uma firma onde era um dos diretores, Teixeira de Abreu, mas além disso, quer dizer, além disso eu tinha obrigações também por fora, familiares e tudo. E evidentemente havia muita incompatibilidade. Mas eu gostaria de falar sobre um problema que surgiu na altura. É que não há dúvida nenhuma hoje quem compara a administração municipal com a administração que era, não tem nada a ver. Porque dinheiros próprios não havia. Tudo era preciso ir pedir a Lisboa. Ó Sr. Ministro, preciso de uma... Eu lembro-me que fomos pedir uma caminhonete de lixo. Guimarães já tinha uma, daquelas que embrulha o lixo e que pousa e que faz o embrulhinho e faz o lacinho e tudo. E já havia uma caminhonete dessas, mas só tínhamos uma e não chegava sequer para fazer o circuito da cidade. E quanto mais das aldeias e tudo. Depois fomos pedir a Lisboa a reunião foi nos restauradores, no Palácio Foz, mas não sei qual foi o ministro que nos atendeu, mas ele disse, vão lá embora que tem início e tal, e aquilo lá veio, e foi isso que realmente, quer dizer, nós até fizemos festa quando ela veio, fizeram-se foguetes e tudo. Isso seria a principal dificuldade na gestão dessa claro. Primeira Comissão. Mas isso era a gestão anterior, é preciso ver isso era o que era antes. E nós, evidentemente, vimos que isso que era impossível de ser assim, mas tínhamos que andar nos tempos que estávamos a viver. E fomos a Lisboa e tratamos e arranjamos realmente essa caminhonete do lixo, que já fazia aquele embrulho e tal, já. Claro. E dizer que já tínhamos uma. Sabe, portanto, em relação à questão que levanta, de que como é que um ano e pouco depois não aconteceu por divergências entre as pessoas, o próprio Dr. António Emílio, que saiu um pouco mais cedo, mas já explicou de que não foi nunca por divergências no grupo de trabalho, não é? Mas por boa razão objetiva. Naturalmente que a Comissão Administrativa era constituída por aquelas pessoas e havia, entretanto, foram-se criando forças políticas para se criar os partidos políticos de uma forma legítima, o Partido Socialista, o PSD, foram-se movimentando para criar esses partidos. E, obviamente, que começaram a haver as naturais tendências... Fações. Não dentro do grupo de trabalho da Câmara. Até porque era constituído por pessoas mas muito diferentes, sabe? E se algumas estavam próximas do PC, outras estavam próximas do PS, outras estavam próximas do PSD, e, portanto, conforme o tempo foi passando, umas acabaram por se inscrever no PS, outras no PSD, e portanto, havia uma liberdade absoluta e não havia incompatibilidade nunca com as pessoas. O que aconteceu foi uma coisa muito mais importante, é de que a Comissão Administrativa existia, trabalhava, todos os dias os membros da Comissão Administrativa estavam na Câmara Municipal, dentro das horas que podiam. Eu normalmente, por exemplo, era depois das 6 da tarde até às 11 da noite que estava lá. O Dr. António Emílio era noutras horas que podia fazer e, portanto, ia trabalhando. Portanto, era conforme a disponibilidade. Conforme a disponibilidade, mas todos diariamente estavam presentes na Câmara. Aparece 75 e havia a grande aspiração de que pudesse haver as eleições municipais, o que não aconteceu e, portanto, tivemos ainda a Constituinte. Foram
E as primeiras seriam até dezembro, não é? Exato. Ora, as eleições constituintes deram o primeiro sinal do tipo de pensamento, de agrupamento das pessoas. O que é que representava o PC, o MPP, o PS, o PSD, e portanto já começaram, todos nós começámos a saber quais eram os principais grupos de sensibilidades que existiam, e portanto era legítimo que também se pudessem expressar na Câmara Municipal. E foi nesse sentido que, depois das eleições, depois desses resultados, o grupo decidiu discutir as questões e decidiu, já tinha feito pressões para que houvesse as eleições autárquicas, que não aconteceram primeiro as da Constituinte, e portanto depois decidiu que o melhor seria apresentar a demissão para que se pudesse constituir uma nova Comissão Administrativa. Tinha-se consciência de que ainda não haviam as eleições, que uma nova Comissão Administrativa já de acordo com, eventualmente, os resultados obtidos nas eleições. Portanto, acharam que aquilo deixou de fazer sentido naquela fase, até porque Que já era, havia várias fações com pensamentos diferentes. democraticamente era perfeitamente normal que as outras pessoas, os outros grupos que estivessem Mas não fora... seria mais lógico esperar por umas eleições do que fazer uma segunda comissão administrativa, provavelmente com elementos... Podia ter acontecido, mas sabe que também era uma forma de provar de que as pessoas estavam desprendidas do poder, não estavam agarradas ao poder. Se havia pressão, e começou a sentir-se pressões daqui ou dacolá, então o legítimo era dar o lugar aos outros, e havia condições, de facto, já para poder ser constituída uma comissão administrativa com novas tendências. Até porque o paradigma já era outro. Não é? Claro, e portanto, e foi isso que foi feito, mas ficou decidido também de que, como grupo responsável, queria prestar contas à comunidade. Portanto, isso era um facto que fizeram... É um facto concreto. Que tinham essa intenção. E que se materializou num grande relatório que foi feito, que aliás o Notícias de Guimarães, o Jornal Notícias de Guimarães da época, publicou em 2 edições, portanto em 2 edições, está numa primeira edição publicada uma parte desse relatório. Portanto, quiseram mostrar a transparência dessa primeira comissão. Para mostrar como se gastou o dinheiro, onde e as obras que foram realizadas e aquilo que era fundamental fazer-se. Portanto, de algum modo, a Comissão Administrativa seguinte... Portanto, isso também tinha também o intuito de chamar a atenção dos que vinham a seguir, porque mostrava quais eram os trabalhos principais e, portanto, e nessa altura, eu próprio, desse grupo, eu próprio acabei por ficar para a segunda Comissão Administrativa. Pois. Foi o único que fiquei. Mas, entretanto, como a minha grande opção não era a vida política, era a minha vida profissional, e, portanto, eu decidi integrar a segunda Comissão Administrativa, porque me convidaram para isso, mas só o faria sempre na condição de membro da Comissão Administrativa e não de liderança da Comissão Administrativa, porque a minha opção não era a política, mas era a minha atividade profissional. Sobre isso, sobre os tempos que nós então vivíamos e o que era Guimarães e o seu ambiente, eu posso contar o que se passou com a fundação do Infantário Nuno Simões. O Infantário Nuno Simões nasce de um homem que é o Dr. Nuno Simões. Nuno Simões era um indivíduo fundamental da República, do nascimento da República. Foi o primeiro presidente, foi o primeiro governador civil de Vila Real. Vila Real era um sítio fulcral para Portugal, porque as tropas revolucionárias monárquicas refugiaram-se na Galiza e a entrada delas seria por Vila Real, de modo que lá puseram um tampão que era o Dr. Nuno Simões, que era um homem que tinha nascido em 1894
porque no ano de 74 fez 80, em 1974 fez 80 anos, que foram festejados aqui em Guimarães, porque ele estudou aqui em Guimarães, ele é natural de Vila Nova de Famalicão, filho de pais professores primários, e o pai, um brasileiro de retorna e que veio rico com os seus 40 ou 50 anos e que, portanto, ficou em Famalicão depois. E mandou os filhos dois estudar aqui para Guimarães. Era um homem que ficou muito ligado a Guimarães e realmente com um passado ligado a Guimarães de uma maneira extraordinária. E que quando quis comemorar os 80 anos com os amigos aqui de Guimarães, convocou os amigos que quis, era o Fernando Jordão e outros indivíduos poucos, e convida também umas pessoas que vão ficar à frente da Comissão Administrativa, a Comissão Fundadora do Infantário Nuno Simões. Eu queria instituir e tal, de modo que queria que fosse. Ora bem, convidaram-me a mim e outros que depois ficaram na Comissão Fundadora do Infantário Nuno Simões. Nessa altura reunimos, portanto, no dia 29 de janeiro, para comemorar os 80 anos, ele disse: eu vou instituir o Infantário Nuno Simões em Guimarães, para isso dou 1.200 contos, 1.200 contos é de se tirar o chapéu na altura, hoje, nem por isso, mas na altura deu para fazer aquelas casas todas que lá estão. Ora bem, e deu para isso. Deu para fazer, as casas estão lá feitas por ele, foi só à custa dele. E ele disse: eu dou 1.200 contos, depois haverá mais uns 200 ou 300, mas depois apresentam contas e tal. Sim, senhor, vamos a isso. E doou mais um infantário para Vila Real Trás-os-Montes, evidentemente. E outro para a terra dele, para Famalicão, para a aldeia de Famalicão, que é pegado a Famalicão, a aldeia que vai antes de Ribeirão, aí está o infantário. Isto, portanto, em janeiro de 74, estamos a 3 meses de maio, de modo, do 25 de abril até. Exatamente. De modo que tivemos que andar rapidamente, não sabíamos o que iria acontecer. Mas imediatamente se convocou a Câmara, o Bernardino de Araújo Abreu, e lhe disse: isto precisamos de um terreno, e o terreno ideal é aquele que está acolá, que é dado para as zitas, mas as zitas não avançam. Sim, senhor, eu arranjo isso. Pronto, ficámos com o terreno. Veio cá o doutor Veiga Simão, que era Ministro da Educação ainda da outra senhora, e que foi Ministro da Educação na senhora atual. Portanto, foi nas duas, mas nessa altura, ele, como Ministro da Educação Nacional, que é como se chamava na altura, no tempo do Marcelo, ele veio cá, a Guimarães, porque veio à inauguração da Universidade do Minho e fez uma sessão no Liceu para receber as pessoas. E eu fui lá em nome do Infantário, da Comissão do Infantário fazia parte o Dr. João Carneiro, o Dr. Conceição e eu, éramos os três. Mas nessa altura só fui eu, e estavam mais pessoas de Guimarães a pedir outras coisas, porque ele recebeu as pessoas de Guimarães que quisessem falar, isto, portanto, ainda no tempo antigo, no tempo em que se ia pedir ao Sr. Ministro para nos oferecer, para nos dar coisas aqui para Guimarães. Isto, portanto, ainda nessa altura. Portanto, eu estou a pedir, nessa altura, em pé, à porta do Liceu, no anfiteatro do Liceu Novo, eu e mais bem umas 20 pessoas de Guimarães, de diversas instituições, que íamos todos ao mesmo, pedir esmola, de modo que quando me deram a palavra, quando ele me deu a palavra, eu disse: senhor, o que é que pretende? Eu pretendo o dinheiro para equipar um infantário, que é o Infantário Nuno Simões. Nuno Simões, conheço muito bem, sim senhor, é boa gente. O que é que ele fez? Ele instituiu isto, sim senhor, tem esse dinheiro. Portanto, eu não tinha mais nada para fazer, disse: viva o senhor Ministro! E a malta que estava à volta: viva! De modo, ele levou um viva aqui em Guimarães,
isto devia ter sido por março ou abril. Mas no dia 25 de abril aquilo estava tudo ruído. Ora bem, o terreno da Câmara estava dado porque estava já em sessão, já estava dado em sessão, de modo que já estava dado. Mas o do Ministério, com os diabos, veio cá a seguir um que foi Ministro do Interior, já do 25 de abril, um homem de Vila Nova de Famalicão. Sabe o nome? Outro dia vimos o nome dele. Não é Carvalho, mas é um homem conhecido. E esse homem veio cá como ministro. Foi um dos primeiros ministros. Como é que diz? Não me estou agora a lembrar. Mas outro dia falámos dele. Bacelar, isso mesmo. Doutor Bacelar. Aparece Bacelar como Ministro do Interior e eu disse, Sr. Ministro, eu tenho a promessa de equipar um infantário. Aí tem, de quem? Do Dr. Veiga. Sim, senhor. Reitero isso. E mandou escrever imediatamente lá ao secretário que trazia para isso. Quer dizer, ficámos com aquilo assegurado. Claro. Depois só tivemos que ir. Um que fazia parte também era o Santos Simões. Aliás, há imagens nossas agora que mostram exatamente o momento da vinda desse ministro a visitar as obras e ver se as obras... Tem aqui essa fotografia. Foi isso a propósito disso que eu queria me lembrar. O Dr. António Emílio, o Santos Simões, que também era muito amigo dele. Mas o Santos Simões fazia parte da comissão instaladora. E era também amigo pessoal. De modo que se está a ver, para se fundar um homem que dá 1.200 contos, quer dizer, constrói a obra, mesmo isso depois estava tudo dependente destas relaçõezinhas, que viesse aqui o Ministro concordasse, que reiterasse e tal. E isso conseguiu-se. Ainda fizemos mais uma diligência que foi fundamental. Fomos ao Gulbenkian, aí conhecia eu a secretária do Perdigão, do Azeredo Perdigão, e pedi-lhe audiência. Conhecia pessoalmente, pedi-lhe audiência. Eu disse-lhe para o que íamos, e ela disse, sim senhora, eu digo ao Azeredo Perdigão e ele depois recebe-nos ou não. E fomos lá com o Santos Simões, eu, o Santos Simões e o Fernando Jordão, fomos os três a Lisboa. Fomos ao Azeredo Perdigão e disseram, nós precisávamos disso. O doutor Nuno Simões. O Nuno Simões era uma figura sagrada aqui em Portugal. Não era em Guimarães, era em Portugal. Escrevia muito bem. Aqui em Guimarães ele tinha uma pessoa sagrada, que era a Seraninhas. E ele, quando cá vinha, ia a Seraninhas. Já ia à viela da Seraninhas, já não havia Seraninhas nenhum, mas já ia à viela da Seraninhas para matar. Eu tenho muita pena, mas vamos ter, a conversa estava super agradável, mas vamos ter que terminar porque o nosso tempo já ultrapassou também largamente a escala. Eu resta-me agradecer a vocês dois a presença neste programa tão bem especial desta sexta-feira relativo ao 25 de Abril. Resta-me agradecer, como disse, ao António Emílio pela sua presença. Também ao José Lopes, muito obrigado. E quem sabe, um dia destes nos reuniremos outra vez para novas histórias, sempre na primeira pessoa, com pessoas que viveram os factos da altura, e é sempre importante relatar também os factos por aqueles que passaram por lá. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Em relação a nós, são as despedidas deste Fora de Portas especialíssimo, 25 de Abril, e com a presença, como disse, de António Emílio e de José Lopes, eles que fizeram parte da primeira comissão administrativa aqui em Guimarães. Boa tarde, já sabe, Fora de Portas é sempre às sextas, às 16.